Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto sério, delicado e polêmico. Talvez há alguns anos atrás, à medida em que eu fizesse essa introdução, você imaginaria que nós conversaríamos sobre um assunto tabu como sexo, por exemplo, ou religião, ou gosto musical, ou ainda que nós fôssemos discutir futebol. Mas hoje nós vivemos numa sociedade tão irônica, tão crivada de paradoxos, que nós conversamos de maneira franca, aberta e razoavelmente desembaraçada sobre sexo, sobre religião, sobre futebol, sobre o que quer que seja. Mas um assunto que se tornou delicado, um assunto que se tornou melindroso nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido a questão da política. Não raras vezes eu tenho visto uma reunião de amigos, uma reunião de conhecidos, uma reunião até familiar, terminar de maneira desastrosa, terminar com um tom ácido, com um gosto amargo na boca, porque alguém trouxe à baila a questão da política, porque alguém criticou o candidato de outrem, porque alguém criticou o partido de outra pessoa. Nós vivemos num tempo bastante controverso e existem muitos contrassensos rolando por aí. Eu tenho certeza que esse vídeo vai receber muito mais comentários, visualizações e vai ser alvo de polêmicas, coisa que a gente não viu até agora, mas eu tenho certeza que assim que esse vídeo for postado, alguém vai postar lá, comentar o seu descontentamento, a sua discordância, porque, de fato, a política se tornou um assunto de muita polarização, né? Se tornou um divisor de águas na sociedade na qual nós temos vivido, e esse efeito de polarização parece não ter fim. Quando nós pensamos ter visto tudo o que já havia para ser visto em torno de discussões bizarras nas redes sociais, de amigos desfazendo amizades, pessoas que mantiveram vínculos por anos desfazendo os seus vínculos por causa de política. Quando a gente pensa que essa polarização chegou ao fim, ela se agrava ainda mais, ela se aprofunda ainda mais, especialmente no tempo de pandemia. Mas de onde vem essa polarização tão absurda e qual o resultado dela? Antes de pisar propriamente no texto bíblico, eu quero conversar um pouquinho sobre algumas ideias, algumas possibilidades de rastrear a origem dessa polarização política no nosso país. Alguns estudiosos da política, alguns cientistas políticos vão dizer que essa estratégia de polarização ela teria nascido nos Estados Unidos e teria sido importada para cá nas últimas décadas. Uma figura importante nessa construção histórica foi Robert Nixon. Ele foi um grande, digamos assim, um grande defensor de políticas estrangeiras agressivas. E uma dessas cenas icônicas do governo Nixon foi quando ele lutou e batalhou para que a guerra do Vietnã se tornasse um ícone no seu tempo da vitória do capitalismo contra o comunismo. Então os Estados Unidos injetaram muita grana, mandaram soldados para o Vietnã, mas a guerra se enrolava cada vez mais. E no bojo disso tudo, no descontentamento disso tudo, começou a surgir um movimento de protesto contra a guerra do Vietnã, pela paz e, sobretudo, contra Nixon. E foi justamente no contexto dessa onda crescente de protestos contra o seu governo que Nixon cunhou uma expressão, ou pelo menos essa expressão é atribuída a ele, chamada de a maioria silenciosa. Nixon teria usado a estratégia de conclamar a maioria que estava silenciosa para mostrar para aquela minoria ruidosa que os Estados Unidos deviam sim lutar a guerra do Vietnã e que todo americano que fosse contra Nixon era também contra a pátria, contra Deus, contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo. Ou seja, enquanto na maioria dos cenários políticos nós temos uma galera bem de direita e uma galera bem de esquerda e uma grande massa no centro se movendo ora para lá, ora para cá, Nixon queria mobilizar toda essa massa central,
todos esses eleitores e todos esses cidadãos de centro ao seu favor, criando assim um cenário político no qual não haveria centro, mas só o meu lado e o outro lado, criando assim um cenário de intensa polarização. Naquele momento, todo americano que protestasse contra a guerra estava traindo seu país, estava traindo as forças armadas, estava traindo Deus, a religião e tudo mais. E esse discurso, essa estratégia de fazer política foi importada para o nosso país nas últimas décadas. De tal maneira que o discurso político se torna muito do tipo pegue tudo ou largue tudo. Tim Keller, num artigo escrito para a New York Times há alguns anos atrás, no contexto da primeira eleição de Trump, disse que essas estratégias agressivas dos políticos para aumentar a polarização deixam claro na cabeça das pessoas um discurso mais ou menos assim: eu sou pelo bem do país, eu sou pelo bem dos pobres, eu sou pelo bem dos direitos dos mais fracos, eu sou pelo bem da família. Se você está contra mim, você está contra o pobre, contra a família, contra o país, contra a nação, contra Deus, você está contra o bem. Então, essa estratégia de polarização tem criado um cenário muito difícil no nosso país, com 3 características do discurso dos políticos: pegue tudo ou largue tudo. Ou você concorda com tudo que eu digo, ou você é automaticamente contra mim. Se você discorda de um ponto do que eu digo na minha plataforma, então você é contra mim. Ainda que você concorde com 10 pontos, se você discorda de um ponto, você é contra mim. Pegue tudo ou largue tudo. Em segundo lugar, se você é contra mim, você é contra o seu país. Você não ouve muito isso no discurso de quase todos os candidatos hoje em dia? Eu quero o bem do país, eu quero o bem da família, eu quero o bem dos pobres, eu quero o bem do fraco. Se você é contra mim, você é contra o seu país. E em terceiro lugar, essa tendência absolutamente irracional de dizer que se você vota em outro candidato, você é uma pessoa má e ruim porque você não vê que o meu candidato é o melhor. Essa demonização do voto do outro, essa demonização da posição política do outro. Quando nós pegamos tudo isso e misturamos com a paixão política que é própria do nosso povo, apaixonado por futebol e apaixonado também por política, nosso povo que discute política com uma paixão latina, mas muitas vezes também não crítica, não refletida, um pouco assim cegada pela paixão. Quando nós juntamos tudo isso, nós temos esse momento de falta de pensamento crítico, no qual as pessoas estão com o seu candidato, aconteça o que acontecer. Esse tipo de construção política, eu estou com o meu candidato, aconteça o que acontecer, no sentido de eu não vou abrir mão, ainda que ele dê vacilos pelo caminho, ainda que ele não cumpra o que prometeu, ainda que ele rompa determinados compromissos éticos. Esse é um jeito absolutamente, como usar uma palavra menos ofensiva e que vai machucar menos os seus ouvidos. Essa é uma maneira ruim e desleal de nos engajarmos na vida política do nosso país. Sobretudo porque nós somos chamados a participar como cidadãos do nosso reino humano de maneira refletida, de maneira crítica, não de maneira cega, mas entendendo o nosso comprometimento maior com o reino de Deus, com os valores do reino e com a ética do reino. É justamente nesse momento que nós fazemos política de maneira apaixonada, acrítica, não refletida, com uma fidelidade irracional a determinado candidato, partido ou ideologia. É nesse momento que nós pisamos na armadilha da idolatria política. A idolatria política era uma realidade muito presente na sociedade de Isaías, do profeta Isaías. Isaías, que viveu ali por volta de 720 a.C. Naquele tempo, Judá vivia uma intensa tensão com a Assíria,
que havia invadido alguns dos seus limites nacionais. E ao invés daquela geração, a geração de Isaías, buscar a Deus, buscar o Senhor e buscar a sabedoria de Deus para lidar com aquele cenário de tensão internacional, eles, ao invés de confiarem em Deus, confiaram na política e no jogo político e buscaram uma aliança com o Egito. Eles, ao invés de confiar no Senhor, que os havia guardado, que os havia protegido ao longo da história, se voltaram para uma aliança política, depositando aquela confiança que deveria ser colocada no seu Deus aos pés do faraó. E foi justamente nesse contexto que Isaías proferiu a seguinte mensagem em Isaías 31, versículo 1. Ai dos que confiam, ai dos que descem ao Egito, em busca de ajuda que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Note essa ênfase de Isaías. Os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda, ou seja, o Egito, tropeçará. Aquele que é ajudado, ou seja, Judá, cairá. Ambos perecerão juntos. Isaías está fazendo uma denúncia muito dura e agressiva. Ele está dizendo que aquela postura de não buscar socorro em Deus, mas buscar socorro em atores humanos por meio do jogo político era um ato de idolatria. Era trocar o Senhor por outra coisa. E isso fica muito claro quando Isaías diz no versículo 1, eles buscam, eles confiam nos carros, confiam nos cavalos, mas não olham para o Santo de Israel. Eles confiam no Egito e na força militar do Egito, eles confiam numa eventual aliança política com o Egito, mas eles não confiam no Deus de Israel. E novamente no versículo 3, mas os egípcios são homens e não Deus. Então Isaías denuncia de forma muito dura, de forma muito assertiva, de forma muito dolorosa a idolatria política daquele povo. O que significa a idolatria política? Quando nós movemos a confiança que nós deveríamos colocar em Deus para a política em si, ou para um ator que detém qualquer poder político, qualquer poder na polis, na cidade, no contexto da sociedade, nós estamos movendo a nossa fé do Deus que pode salvar para um ídolo que não pode salvar. Se há uma característica muito proeminente nos ídolos, ou seja, nos simulacros, nas simulações de deuses, ou seja, o ídolo, ele é uma imagem, ele é um simulacro, ele é uma representação divina que não é Deus. Se há alguma coisa muito proeminente acerca dos ídolos, é que eles fazem promessas que não podem cumprir. No Antigo Testamento nós vemos que muitos ídolos como Baal, Astarote e tantos outros faziam promessas de cuidado, de proteção e de provisão que eles não podiam cumprir. E muitas vezes Israel caiu na armadilha da idolatria, prostrando-se perante os altares dos deuses dos outros povos. Mas nesse contexto em especial, o ídolo não estava tomando uma forma, digamos assim, de uma imagem, de uma estátua, mas o ídolo estava incrustado no coração daquelas pessoas quando elas moviam a sua confiança do Deus que pode salvar para a política e os atores políticos que não podem salvar. O resultado para aquela geração foi uma profunda decepção e uma falta de esperança, porque a aliança política com o Egito realmente não se confirmou, não trouxe os benefícios que eles esperavam. E eles ficaram na mão, eles ficaram à deriva. A confiança que eles depositaram no Egito foi uma esperança frustrada, gerou uma decepção e uma amargura. Aquela esperança na idolatria política era de fato uma falsa esperança.
E veja você se nós não vivemos as mesmas coisas hoje em dia, especialmente no cenário da pandemia. Quando nós iniciamos a pandemia, talvez muitos de nós esperávamos que os nossos líderes, os nossos políticos, nossos governadores, nossos prefeitos, vereadores e assim por diante, até o pináculo da cadeia hierárquica executiva, que todos esses atores humanos pudessem nos salvar da pandemia, pudessem fazer algo no sentido de impedir as mortes que aconteceram, de impedir as perdas lastimáveis que têm acontecido nas últimas semanas e, sobretudo, de nos dar um senso de segurança, de previsibilidade e de tranquilidade. Eu, você, todos nós temos visto dia após dia a inabilidade, a incapacidade, a limitação desses atores humanos. Como diria Isaías, eles são homens, eles não são Deus. Não adianta nós depositarmos sobre homens, quem quer que seja, uma esperança que só deveria ser colocada sobre o Senhor. Mas o engraçado é que há no nosso design, na nossa concepção do nosso país, um desejo por salvadores humanos, um desejo, um anseio por pessoas que entrem em cena para salvar a pátria. Eu era criança ainda e me lembro de que eu morava em Cruzeiro, ali no leste de São Paulo, e a minha escola, o meu bairro, recebeu a visita do então presidenciável Fernando Collor de Mello. E boa parte da população na época vislumbrava esse cara talentoso, um orador habilidoso, uma pessoa muito promissora, o mais jovem dentre todos os presidentes a ser eleito, né? Havia takes dele andando de jet ski no horário nobre da televisão. Muitas pessoas, não todos obviamente, mas muitas pessoas se orgulhavam de alguma maneira do novo presidente do nosso país. Ele tiraria o nosso país daquele momento de colapso diante da inflação, e havia uma grande esperança de que ele fosse o salvador da pátria. E que grande decepção foi o impeachment de Fernando Collor de Mello. Todos os escândalos que envolveram essa saída e toda a sujeira que saiu de debaixo do tapete quando o processo do seu impeachment caminhou. Mas nós não aprendemos a lição. E nós seguimos de novo e de novo e de novo esperando um novo salvador da pátria. Se você pensar bem, esse é um anseio que vai além do nosso engajamento político. Ele é um anseio que vai além da questão política. Porque lá no fundo todos nós esperamos por um líder que de fato dê jeito na realidade como ela está, não apenas no nosso país, mas no mundo. Todos nós ansiamos por um líder que possa trazer ordem, trazer paz, trazer justiça, trazer igualdade, trazer equidade entre as pessoas. Um líder que possa extirpar a fome, um líder que possa minorar as guerras, um líder que possa trazer congraçamento, fraternidade, um líder que possa nos trazer paz. Todos nós ansiamos por um salvador da pátria. Isaías faz uma denúncia. Não deposite sua esperança nas mãos de atores políticos, porque essa é uma falsa esperança. E à medida em que você espera que um ator humano faça por você o que só Deus pode fazer, você estará fadado à decepção, à amargura da frustração. Mas ao mesmo tempo que Isaías faz uma denúncia, ele faz um anúncio. O Isaías que denuncia também anuncia. E o que ele anuncia? Em Isaías 9, Isaías anuncia a vinda do príncipe da paz. Ele diz assim: nós estamos alegres porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Haverá
paz sem fim, debaixo do governo desse príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. Muitas gerações de homens e mulheres de Deus esperaram a vinda desse príncipe da paz. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho, a belíssima notícia do Evangelho, é que esse governo que foi colocado sobre os ombros, foi colocado de fato sobre os ombros de Jesus na forma de uma cruz. Jesus reina, não sentado num trono de ouro, de pompa e de glória, mas Jesus reina encravado na sua cruz, morrendo por mim e por você, para que haja perdão dos nossos pecados, para que a nossa punição seja colocada sobre ele, para que a virtude e a justiça dele seja colocada sobre nós, e nessa substituição, nessa troca, ele possa garantir que haja paz sem fim entre nós e Deus, o nosso Pai. Jesus é o príncipe da paz, é aquele que veio promulgar a paz entre nós e Deus, nosso Criador, mas sobretudo entre nós e o nosso vizinho, o nosso próximo e o nosso irmão. Independente da posição política dele, independente de em quem ele votou ou em quem ele votará, porque se você está unido a alguém por meio de Cristo, esse vínculo é maior do que tudo, é mais importante do que tudo, todas as coisas são secundárias e esse vínculo deve estar sobre todas as coisas. Então eu clamo a você nesses dias, não coloque a sua posição política acima da sua fé em Jesus Cristo. Não coloque a sua militância partidária acima da sua convicção no Evangelho. Porque no instante em que você cruzar essa linha, você vai estar entrando no território perigoso da idolatria política. E eu te digo, essa idolatria te trará amargura, frustração e decepção. Se você tem flertado com a idolatria política nesses dias e nesses anos, eu te convido, franca e honestamente, ao arrependimento. Ao arrependimento. Se você tem lutado muito mais pelo seu candidato nas redes sociais do que pela propagação do Evangelho, se você passa por um post que ridiculariza Jesus Cristo, que ataca a fé cristã e você não se mobiliza, mas você não consegue se conter diante de alguém que critica o seu candidato, má notícia para você, você cruzou essa linha. E eu te convido a voltar, eu te convido ao arrependimento, eu te convido ao quebrantamento e que você possa entender e nós possamos entender juntos como igreja que não deve haver nenhuma outra fidelidade maior na nossa vida do que a nossa fidelidade a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso governante e ao Evangelho, a boa notícia do que Jesus fez para instaurar um reino de paz entre os homens. Que nós possamos ser um povo que se engaja politicamente sim, mas não de maneira irrefletida, não de maneira idolátrica, não de maneira passional, porque nossa única paixão tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e só a Ele todo o louvor. Que você possa fazer essa profissão de fé comigo hoje. Nós vamos continuar essa reflexão na live do próximo domingo. Esteja conosco quando nós vamos continuar a série Ainda Há Esperança. Nós esperamos trazer respostas para você. Continue caminhando com a gente. Nós nos encontramos na próxima. Até lá.